Olá, Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o Rodrigo e hoje eu tenho uma passagem bíblica para compartilhar com vocês, pessoal. Esta passagem bíblica, ela está no livro de Lucas, é uma parábola e nós iremos ler a partir do versículo 19. Pegue a tua Bíblia, acompanhe porque essa passagem ela é muito interessante e é uma passagem que nós devemos refletir muito em nossa vida. Pegue a tua Bíblia agora, pause o vídeo e acompanhe, tá bom? Vamos lá. A partir do versículo 19, Lucas 16, capítulo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha que forte essa parábola que Jesus conta, pessoal. Vamos meditar nela? Olha o que diz, vamos lá no versículo 19. Ora, havia um homem rico, um homem que tinha muito dinheiro, muita riqueza, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vestia uma roupa muito linda, roupa da melhor qualidade. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Olha só, ele tinha do que queria, vivia fazendo exatamente o desejo da carne. Tudo que a carne queria, ele fazia. No versículo 20 está: Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Olha, Lázaro ele era um mendigo, estava cheio de chagas, resumindo, estava todo arrebentado, coitado. Na vida sofrida. Enquanto um tinha demais, o outro não tinha nada. E Lázaro jazia cheio de chagas à porta daquele. No versículo 21, acompanhe, tá bom, pessoal? E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Olha só, provavelmente aqui Lázaro via o rico se alimentando com muita fartura, né? Ele tinha muitos bens, tinha muito dinheiro, era muito rico, e Lázaro, pobre, ficava desejando, assim quando um cachorro está com fome, né? Um cachorro olha uma comida, ele fica ali, ó, secando, olhando. Com certeza isso aconteceu com Lázaro. Mas ele queria não o prato principal da mesa, ele queria só as migalhas, pelo menos as migalhas para se alimentar. Mas aí vem um detalhe no versículo 22, aí diz: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, olha esse detalhe. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Que anjos é esse? Ele foi levado, pessoal, pelos anjos de Deus. Assim que ele morreu, quando o corpo dele caiu no chão, que ele morreu, automaticamente a alma descolou do corpo dele e um anjo de Deus, aquele que você tem servido, se você serve a Deus, um anjo de Deus vai vir te buscar. Se você serve ao mundo, que esse mundo, a palavra diz, que jaz no maligno, o diabo diz que o mundo, tudo que tem aqui é o reino dele. Ele disse isso para Jesus: se prostrado me adorar, eu te darei todo o meu reino. Olha só. Então, esse mundo aqui e todas as coisas desse mundo é do diabo, pessoal. Porque está escrito, o mundo jaz no maligno. Observe, tá bom? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha um detalhe aqui, ó. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, os anjos de Deus levou ele. Em seguida diz, e morreu também o rico e foi sepultado. Aqui você vê que é bem frio. Aqui fala, e morreu o rico e foi sepultado, não acrescenta mais nada. Aí olha no versículo 23 a seguir. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Olha um detalhe, o rico ele foi para o inferno, ele foi para o inferno, e do inferno ele conseguiu ver Abraão no céu e Lázaro no céu. Olha o detalhe, pessoal, do inferno, quem está lá no inferno consegue enxergar o céu. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Já estava em tormento, estava sendo atormentado. Por quê? Qual tipo de tormento? Nós vamos ver a seguir. E viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E olha o que o rico fez. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só, ele clamou a Abraão para ter misericórdia dele. E manda Lázaro, pede para Lázaro que ele molhe só a pontinha do dedo, molhe o dedo na água. Molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ele queria que Lázaro colocasse o dedo na água e colocasse na língua dele, porque ele estava atormentado naquela chama, pessoal. Olha só que forte. Então, ele sentia sede, ele estava atormentado pelo fogo na chama. Chama é fogo, então ele estava atormentado pelo fogo que tem lá no inferno, e ele estava com sede. Só que tem um detalhe, ele não morre, por quê? Porque a alma dele é eterna. Ali é a alma que está sentindo sede. E outro detalhe, ele tem uma língua, porque ele disse, pede para Lázaro que molhe o dedo e coloque na minha língua, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha que interessante, pessoal. Ele tinha sede, ele sentia dor, estava atormentado naquela chama, um fogo que nunca se apaga. Então ele, assim como nós sente hoje sede, fome, a gente sente dor, quando nós morrer, depende. Se você for para o céu, a palavra de Deus diz que lá não haverá dor, tristeza, nem choro, será só alegria. Mas aquele que vai para o inferno é tormento eterno. Tormento, sede, fome, com certeza, dor principalmente, a perturbação, né, pessoal? Imagina milhões, bilhões de pessoas, números inimagináveis no inferno, gritando ao mesmo tempo. É uma tormentação. No versículo 25 disse, porém, Abraão, vamos voltar um pouco, no versículo 25 disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Olha um detalhe, vamos meditar, pessoal. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vamos meditar, vale a pena. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Pessoal, hoje, você que às vezes passa por alguma dificuldade,
passa por alguma dificuldade e você fica até desanimado. Por quê? Porque você fala, poxa, Deus não está me honrando, eu estou orando, às vezes está faltando algum alimento. Não, pessoal, não fique triste, sabe por quê? Porque olha o que está escrito aqui, ó, que Abraão, olha o que Abraão disse, que o rico recebeu aqui em vida tudo o que ele queria. O desejo dele era receber, então pela fé ele recebeu, ele foi rico pela fé. Só que a riqueza não salva. A palavra de Deus diz assim que nós que vivemos pela fé em Deus não devemos viver pensando no que devemos comer amanhã. Porque a palavra de Deus diz, se ele alimenta os passarinhos, quem dirá nós que somos superior aos passarinhos? Então nós temos que ficar em paz, viver pela fé, um dia de cada vez, sem a ansiedade do que comeremos amanhã, tá bom? Vamos dar continuidade. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, versículo 26, e além de tudo isso, está posto um grande abismo. Abismo, pessoal, é um buraco profundo. Está posto um grande abismo entre nós e vós. Resumindo, aquele que vai para o inferno não volta. Então aqui já anula, pessoal, aquela pessoa que fala que a alma fica vagando, que a alma da pessoa morreu antes. Não. Olha o que diz aqui, além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Quem foi lançado no inferno não volta. Aquele que está no abismo não tem como sair, pessoal, não tem como. O que perturba as pessoas hoje aqui, e às vezes tenta falar para as pessoas, dizem, né, que é o espírito do ente familiar. Não, pessoal, não é. A palavra de Deus diz assim, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então, quando o homem morre, se ele morreu servindo ao Senhor Jesus, ele vai para o paraíso, ele vai para o céu. Se ele morreu servindo ao Senhor dele, que é o diabo, ele vai ter parte com o diabo. Um exemplo para vocês entenderem. Quando vocês foi contratado, te contratou, que foi o seu chefe, e você deve obrigação a ele. Então, se outro vir querer te dar uma ordem, você não vai aceitar. Por quê? Porque você foi contratado pelo seu patrão, e o seu patrão que te dá as ordens. Então você serve a ele, você é servo do seu patrão. Assim, pro lado espiritual, se a gente serve a Jesus obedecendo o que Jesus nos está dirigindo, a gente é servo dele, porque nós está obedecendo ele. Quando a gente obedece às coisas do mundo, ao contrário do que está escrito, ao contrário da vontade de Deus, a gente está servindo ao diabo, segundo as escrituras, espiritualmente falando. A gente serve automaticamente o diabo, porque a palavra diz que não tem como servir a dois senhores, ou a gente serve um ou outro, porque se a gente serve um, desagrada o outro senhor, e assim vice-versa. Então, pessoal, esta conversa de que a alma fica vagando não existe, tá bom? Vocês estão vendo aqui uma passagem bíblica que o próprio Senhor Jesus diz. Vamos dar continuidade para o vídeo não ficar tão longo. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, olha o que disse o rico, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Olha o desejo do rico. A vida toda ele curtiu, ele aproveitou de tudo que tinha, e quando ele foi para o inferno, ele viu que era verdade, que o inferno existia, e ele pediu para Abraão deixar com que ele voltasse, pessoal, voltasse para avisar os irmãos. Olha só, ele queria voltar para avisar os irmãos que o inferno existia. Olha que forte. Só que não tem mais jeito, como diz nas escrituras um pouco mais acima, há um grande abismo, quem está aí não sai. E quem
foi para o céu, não tem como voltar. Há um grande abismo entre os dois. Não tem como passar de lá para cá. Disse-lhe Abraão, no versículo 29, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha o que Abraão diz. Se não crê nos profetas de Deus, que é usado pelo Espírito Santo, se não consegue crer no servo, nos discípulos que está anunciando o Evangelho, como que vão crer no morto que vai voltar? Não, isso daí é mentira, isso daí tá doido, ele não morreu não, isso daí é inventação, é enganação. Então, pessoal, aqui Jesus nos mostra claramente que existe o inferno, que depois da morte, no mesmo instante, morreu a alma, descola do corpo, no mesmo instante, se foi servindo a Deus, se aquela pessoa serviu a Deus em vida, obedecendo a palavra, por isso tem que ler a palavra de Deus para saber qual a vontade dele, obedecendo a palavra, renunciando os desejos carnais, perdoando aqueles que te ofendeu, tá? O anjo de Deus, quando você morrer, vai vir te buscar e vai te levar para o céu. E você vai ser feliz demais, porque está escrito que não haverá nem tristeza, nem choro e nem dor. Se for o contrário, pessoal, se vocês em vida servir a este mundo, né, que simboliza o diabo hoje, infelizmente, o que vem buscar a tua alma, aqui não está escrito, mas qual é o oposto de um anjo de Deus vir buscar a alma para levar para o céu? É o diabo, são os demônios. Então, com certeza, vai vir um demônio, um espírito imundo vir buscar a tua alma. E depois vai querer voltar para enganar o familiar. Aí se passar por vocês, olha, eu sou o espírito da pessoa que morreu lá, e tentando enganar. Mas não caia nessa, pessoal, porque aqui Jesus ele nos mostra, tá bom? Que depois que morre, não tem mais jeito, tá bom? A esperança é em vida. Então, você que está vivo hoje, se você tem um pecado, se arrependa, pede perdão para Deus e luta para não pecar mais dessa forma, não cair mais nesse pecado. A palavra de Deus diz assim, aquele que diz que não peca, já pecou. Olha o que diz. Então, se eu falar que eu não peco, eu estou mentindo, já pequei, porque eu sou pecador. Todos somos, pessoal. Mas graças ao Senhor Jesus e o sacrifício que foi feito na cruz, nós temos a oportunidade de se arrepender e ser perdoado. Então peça perdão. Se você peca, se você pecou, pede perdão para Deus no mesmo instante, coloca o joelho no chão e fala, meu Deus, me perdoa. Porque se você sente agora, se você agora está sentindo aí um leve arrependimento, se as escrituras, a palavra de Deus, não a minha, a palavra de Deus, que está escrito aqui em Lucas 16, abriu o seu entendimento e você se arrepende, você ficou com medo, teve um arrependimento do seu pecado, com certeza é o Espírito Santo que está te dando esse dom de arrependimento, tá bom? Se você se arrepende hoje, peça perdão, porque a palavra diz que o arrependimento é um dom de Deus. Então, se você se arrependeu, foi Deus que permitiu, tá? Meditem nessas palavras. Coloque toda a força, estude elas, lê diversas vezes para que vocês venham entender, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Vou fazer uma oração bem simples e rápida, tá bom? Meu Deus, pessoal, coloque a mão no coração, você que quer o entendimento, você que quer lutar contra o pecado, você que hoje se sentiu ameaçado, você que falou, meu Deus, se eu morrer então eu vou pro inferno, coloca a mão no seu coração aí, tá bom? E Deus vai te perdoar quando você orar, e eu vou fazer uma oração para que Ele venha te ajudar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, o Senhor disse que nós somos pecador, disse que nós iríamos pecar, mas eu te peço agora, para que o Senhor venha nos ajudar. O Senhor disse que estaria com a mão direita estendida para nós, para nos ajudar quando nós precisarmos. Meu Deus, estende a tua mão agora para essa pessoa que está ouvindo esse áudio,
essa pessoa que depositou a fé, e vem ajudá-la, meu Pai, não cair mais no pecado, não cair nesse pecado de estimação, essa pessoa que está com esse pecado há anos, cometendo o mesmo pecado como um animalzinho de estimação na vida dela. Meu Deus, venha ajudar, venha ajudá-lo, venha, meu Pai, porque o Senhor pode. O Senhor, Espírito Santo, pode ajudar esta pessoa. Então segure na mão dele e dê a condição, não forças, meu Pai, mas condição para obedecer a tua palavra, o discernimento para saber o que é certo e o que é errado, para que o dia que o Senhor vir, meu Pai, com o juízo, não venha pegar esta pessoa desprevenida, que ela venha ter a certeza de onde ela vai habitar, aonde ela vai, meu Pai, para onde vai a alma dela, que hoje ela tenha certeza em todos os dias. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço. Amém. Deus abençoe a todos vocês, pessoal, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique com Deus, tá?